Mano, boa tarde. Parabéns pela vitória. O Inter voltou a vencer no Beira-Rio. O significado desta vitória, já emendando com as preocupações que o Inter vai ter aí de desfalques para o jogo contra o Flamengo, né, mano? Obrigado. O Inter voltou a vencer no Beira-Rio, como tem feito o campeonato inteiro, porque é a equipe que mais vence em casa, né? Não sei se sabe. Então, voltou a vencer, parece assim que fazia um tempão que a gente não vencia. Tá? Voltou, fez as mesmas coisas que vem fazendo nos outros jogos, depois do empate no jogo passado. Vocês me perguntaram aqui como eu achava que o Internacional deveria ser na sequência, e eu disse que ele deveria ser como ele vinha sendo. E essa é a nossa característica, esse é o nosso padrão. A equipe tem o terceiro melhor ataque do campeonato, ao lado do Flamengo, que é uma equipe, né, com muitos talentos individuais. Então, nos sustentamos muito na nossa questão coletiva, tanto que repartimos bem os gols, individualmente falando, para compor o nosso terceiro melhor ataque, até agora. Então, é isso que a gente trabalha sempre. Era um conjunto de 2 jogos muito próximos. A gente tinha muita preocupação, porque o nosso adversário tinha jogado na terça-feira. Nós jogamos na quarta, às 21h45. Já entramos em campo de novo hoje, às 3h, com o sol mais forte, com a temperatura mais difícil. Então, tínhamos bastante preocupações com isso. Aliás, é bem provável que a lesão de Gabriel tenha sido uma consequência disso. Muito poucas horas para você recuperar, para um jogador que sempre entrega algo muito próximo de 12 km por jogo, de média, 11.700, 11.800, sempre está aí Gabriel entre os primeiros que percorre, e aí, né, a gente fica chateado exatamente por isso. Acho que nós não deveríamos estar em campo às 3h hoje. Deveria ser observado o critério técnico de igualdade com o adversário. Se o adversário jogou na terça, deveríamos ter jogado na terça. Se jogamos às 21h45, não deveríamos ser o primeiro a entrar em campo hoje às 3h, poderíamos jogar depois da decisão da Sul-Americana que está acontecendo agora. E eu acho que isso a gente pode fazer melhor em termos de organização, para que essas coisas às vezes não aconteçam. Agora tem um jogador que tem um risco aí, no mínimo de um entorse grave, e isso certamente tem a ver com a musculatura que não consegue recuperar tão bem, porque é ela que sustenta a articulação, é ela que às vezes, né, suporta entradas mais fortes, frenagem mais fortes. Mas vamos estar ao lado dele, falamos isso, mas em relação ao jogo, feliz de novo por estar entregando aquilo que o torcedor que veio ao estádio queria ver. Acho que ele viu uma entrega muito grande da equipe, desde o primeiro minuto até o último. Quando ficamos com um homem a menos, né, tivemos que suportar um pouquinho, mas suportamos bem. Então, muita felicidade nesse aspecto para a gente. E o tempo, mano, ele é curto, e o próximo jogo ainda mais difícil fora de casa contra o Flamengo. E você ganha mais um problema, porque tem a questão do Gabriel e tem o Johnny também. Você fez uma espécie de ensaio geral hoje com o Lisiero e Edenilson? Não era ainda a ideia de pensar para frente, era a necessidade do momento, né? Quando o Gabriel saiu, era a única solução que tínhamos para o setor mais defensivo do meio-campo. Vamos ver, né? Hoje, no futebol de hoje, se defende muito o espaço. Então, se a equipe está bem posicionada, como teve muitas vezes, mesmo quando o Santos teve a bola, e teve a bola com bastante qualidade, porque tem jogadores para isso, a gente não permitiu a chegada no nosso gol, né? Você vê que Keylor não fez quase nenhuma defesa, ou uma defesa difícil durante o jogo. Isso é uma prova muito fiel daquilo que estamos fazendo como sistema defensivo. É o 7º jogo em casa que não sofremos gols, né? Então, e isso com uma formação. Hoje jogou Moledo, não esteve Mercado, no jogo passado não esteve Bustos, né? Então, o sistema é mais importante do que tudo.
embora a gente saiba que, como característica individual, a gente não tem um jogador igual ao Gabriel nesse momento para repor. Mano, é possível detalhar um pouco mais como você pensou esse jogo de hoje? Porque na entrevista de quarta-feira à noite, a madrugada de quinta, né? Você disse que poderia rodar um pouco o time, fazer alterações. Aconteceram 3 trocas naturais, né? O Bustos, o Moledo, o Johnny e a quarta troca que eu vou perguntar. A entrada do Maurício foi questão física ou também alguma questão tática da maneira como você pensou o jogo nesses 2 dias, quinta e sexta-feira? E a informação de agora, assim, o Gabriel ele vai fazer um exame de imagem, certamente, né? Já tem alguma informação se vai ser segunda-feira? Não, ainda vamos esperar, aí o departamento médico se pronuncia, tá? Vocês têm acesso aí às informações, vão tê-las certamente, tá? Agora, sempre em cima da hora, sempre a gente segura um pouco, até porque o exame de imagem, às vezes, precisa de algumas horas para que realmente seja mais fiel com o que aconteceu. A minha escolha foi tática, porque tínhamos uma preocupação de ter um terceiro jogador por dentro, porque já esperávamos Sanches. Se não fosse Sanches, ia ter Zanocelo. E se eu não tivesse um terceiro jogador para encaixar nesse jogador, teria que baixar o meia para defender. E aí não teríamos nenhuma coisa nem outra. Então demos a missão a Pena e demos a missão a Johnny de sustentar esses 2 homens de lado deles. E sempre que tivesse que subir mais alto para enfrentar por dentro, Gabriel recebeu a função de encaixar. E só era possível fazer isso com 3 jogadores por dentro. Então, Maurício é o jogador como meia que temos, que pode fazer a beirada também. Porque essa é outra questão que tem que ser encaixado nisso para fazer um 4-3-3 ou um 4-1-4-1 para a hora de defender. O Maurício, além de ser um armador, um meia ofensivo, não é armador, ele tem a capacidade de jogar por fora, tem a capacidade física de poder retornar, e era fundamental que esse jogador tivesse essa característica, por isso ele foi escolhido para começar. Mano, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco o que você pensa a respeito dos goleiros, porque em vários momentos você saiu em defesa ao Daniel, em momentos que ele foi bastante criticado pela torcida, por parte da imprensa, mas o Daniel agora teve aquele problema no olho, está se recuperando, ficou alguns jogos fora, e nesses 3 jogos o Kehler vem dando uma boa resposta, sofreu apenas um gol contra o Atlético, hoje também fez boas defesas. Como que o Mano vê isso? O Mano vê a situação do gol como uma hierarquia definida, onde o Daniel, depois que estiver recuperado, volta, ou o Mano vê também essas boas atuações do Kehler como uma possibilidade de credenciar ele a, quem sabe, ser titular no restante da temporada? Olha, eu me acho bem óbvio. Acho que você não tem muita dificuldade de entender o que eu penso. O que vocês confundem às vezes, e não consigo entender com a inteligência que vocês têm, como vocês conseguem confundir, é que um treinador nunca vai vir aqui criticar um jogador seu. Isso é um treinador fadado a um insucesso. Ele sempre vai vir aqui defender os seus profissionais, até quando eles não vão bem. Porque é assim que funciona o futebol. Tá? Pelo menos entre os treinadores de um nível, né, mais alto. Aqueles que não transferem a derrota para os seus jogadores e ficam com as glórias da vitória. Aqueles que compartilham tudo, os bons e os maus momentos, entendem que, às vezes, fica óbvio que um jogador cometeu uma falha técnica. Não precisamos aqui ficar, né, falando sobre isso. E cabe a vocês analisar as falhas técnicas. Vocês são os analistas do jogo como um todo. Eu vou analisar com os jogadores, num outro ambiente, né, não aqui. Então, sempre vou defendê-los. Estou ao lado deles para qualquer circunstância. Esse é um dos papéis de um treinador de futebol. Então, é bem claro, né? Todos já jogaram, quase que todos já ficaram fora, né? Antes, você estava fazendo uma pergunta sobre a minha escolha. Já ficou fora Pena, já ficou fora Edenilson, já ficou fora Maurício, né? Já ficou fora Alan Patrick, já jogaram, já iniciaram jogos.
E uma campanha de 38 rodadas, você precisa muito do teu elenco. E só vai ter um elenco preparado para todas as situações se você usar, rodar os jogadores, dar confiança a eles e estabelecer um padrão para que todos saibam se comportar. Não fugindo à pergunta, a questão do gol é mais delicada. Por que é mais delicada? Você não fica trocando goleiro toda semana, né? É uma posição que é tratada de maneira diferente. Mas o fato de eu defender esse ou aquele não quer dizer que o outro não tenha a mesma confiança, não merece estar jogando. E é isso que a gente faz. Obedece o campo é que manda, porque aí o treinador é respeitado pelos seus jogadores, que é o maior respeito que um treinador quer ter. Mano, boa tarde. Você ainda não teve o Wanderson no jogo de hoje. É um jogador que tem sido importante, né, para o Inter na sua campanha, na campanha do time do Campeonato Brasileiro. Nós falávamos em Goiânia sobre ele estar quase pronto naquela oportunidade. De lá para cá ele já perdeu os 2 jogos dentro do Beira-Rio. Você conta com ele para o jogo contra o Flamengo? E queria te ouvir um pouquinho sobre o Gustavo Maia, que foi um jogador que acabou voltando a jogar, né, depois de muito tempo. Você enxerga ele sendo importante nesse cenário de reta final do Campeonato Brasileiro, visto que o contrato dele também está encerrando com o Inter e voltou a receber uma oportunidade hoje? Então, quando encerrar, daí não é mais jogador. Ou a gente renova, não é mais jogador. Mas enquanto está recebendo, está trabalhando. É isso aí, tá? A questão do Wanderson primeiro. Tá? A gente tinha uma expectativa, ele continuou sentindo um pequeno desconforto, um pouquinho pesado, para ser bem preciso, que era o relato do jogador. Todos os exames que a gente fez, e foi mais a fundo, exatamente pelo relato, não apresentaram nenhum tipo de lesão, mas você sabe que a gente tem que respeitar aquilo que o jogador sente. Ele voltou a treinar, voltou a sentir um pouquinho esse mesmo peso, então a gente está conduzindo o processo para não correr nenhum risco, daqui a pouco, né, de ter uma lesão mais grave, que é isso que a gente não quer. Faltam 9 jogos para terminarmos a temporada e exatamente essa importância que ele tem para a equipe é levada em consideração. Vamos ver agora no retorno e aí seguimos, ou relacionamos ele já para o jogo, ou ainda temos que esperar mais um pouquinho. Temos chance de relacionar para o jogo, mas ainda não é uma coisa 100%, vamos esperar a representação, o posicionamento do nosso departamento médico. A questão do Maia é função. Com a ausência do Wanderson, nós perdemos o velocista, o driblador, porque só ficamos com o Pedro. No jogo passado, no jogo de Goiânia, a gente entrou com o David na última parte do jogo. Era uma situação um pouquinho diferente, a gente precisava reter a bola na frente, o Atlético estava dando uma pressionada, então segurar a bola para a gente era o necessário, porque nós estávamos com a vantagem no placar. Quando eu o coloquei aqui no jogo diante do Bragantino, a gente precisava um jogador de beirada que ficasse aberto no flanco para receber a bola no 1 contra 1. David foi para dentro, não conseguiu fazer. Tem que fazer. Por isso que Maia foi lá e entrou na beirada, entrou na direita. Por quê? Porque Pedro não tinha mais condição, né? Pediu para sair. Então, o jogador que entra tem que dar amplitude, ficar aberto para receber a bola para fazer a jogada para o time. Seja do lado de lá ou do lado de cá, aonde a gente escolher. Então, por isso que Maia foi escolhido para fazer a função hoje. E entrou e fez. Mano, são praticamente 2 meses sem uma derrota no Internacional. E o que chama a atenção é que a última derrota foi aquela derrota meio acachapante para o Fortaleza e, na sequência, a eliminação na Sul-Americana. Como é que foi reerguer esse grupo? Porque a gente já viu muitos times que acontece essa sequência assim, numa eliminação e para baixo. E o Internacional não. De lá para cá não perdeu mais e está ponteando o brasileiro. O futebol é bem caprichoso, né? Acho que a gente fez um retorno do jogo do Melgar, em que trazíamos um resultado satisfatório, não excelente, mas um resultado satisfatório comparado com o resultado que trazíamos antes do Chile. Fomos a Fortaleza, não fizemos nada certo, nada. Nós, time, nada, né? Terminamos o jogo daquele jeito e ainda
não conseguimos fazer uma recuperação tão boa como queríamos fazer para jogar contra o Melgar. Deixamos escapar a classificação da maneira como todo mundo sabe, mas encaramos aquilo e comprovamos que aquilo foi uma semana ruim, que não conseguimos administrar as coisas bem como a gente gostaria. Nos custou caro, mas o que veio a seguir mostra que temos um trabalho bem sedimentado, as coisas bem claras. Quando você tem um tropeço, quando você tem uma semana não tão boa, a reação positiva logo vem a seguir, quando as coisas estão bem sedimentadas, como estão aqui entre a gente. Boa tarde, Mano. Aqui. O Brian Romero vem sendo o substituto direto do alemão. Mas a gente está vendo o Mikael ali no banco já podendo atuar. A gente pode esperar uma entrada do Mikael, já que o Brian talvez não venha correspondendo com gols, como talvez a torcida esperasse? Podemos. Se ele está começando a ser relacionado, a minha intenção é dar um empurrãozinho final nele com essa colocação dele na nossa relação, mas ainda falta um empurrãozinho final. E ele sabe disso. A gente sempre trabalha claramente, né? Quando um jogador chega, como o Mikael chegou, não tem jeito, você tem que fazer um processo mais rápido de perda de peso. E esse processo rápido sempre tem pequenas consequências, e uma delas é o jogador perder um pouco de força, por melhor que sejam os departamentos na condução desse processo. E ele é um jogador que precisa disso. A característica dele é essa. Então é o que nós estamos fazendo com ele. Às vezes volta 2 degrauzinhos, aí a gente aperta, vai indo. E a relação que ele recebeu, estar entre os jogadores que viajaram a Goiânia e agora, é exatamente para dar esse impulso final, para que ele atinja esse nível necessário para estar aqui, que é bastante alto. Mano, o Inter tem aqui na frente, o Inter tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. E eu queria que tu falasse de 2 jogadores que passam muitas vezes desapercebidos. Vitão, que hoje jogou pelo lado esquerdo, e René, que você pediu para ele jogar um pouco mais solto, mas também marcando, e marcou muito bem. E ele aparecia muito pelo meio, ajudando o Gabriel. A René é um jogador extremamente experiente, né? E com característica muito bem definida. O René não é um jogador de aparecer tantas vezes na frente. Nunca foi. Então a gente equilibra com Bustos, porque é um jogador mais fogoso, um jogador mais presente na frente, um jogador muito rápido, tanto para apoiar quanto para retornar. Então tentamos tirar a melhor característica dos dois, traçando uma maneira para a equipe jogar. Pela própria escolha do atacante de velocidade, driblador, que joga pela esquerda mais vezes, a gente compensa bem essas situações. Então o René não precisa ir tantas vezes lá. E dá uma segurança defensiva por dentro, que é importante quando você está atacando o adversário. É o famoso atacar marcando, que todo mundo fala, popularmente falando, e que a gente chama mais bonito, de forma mais bonita, uma compactação, quando você está atacando. Porque quando você está atacando, você não pode ter medo de atacar. E o medo vem quando você perde a bola e todas as vezes você toma um susto lá atrás. Aí você começa a atacar no meio do caminho, não sai nenhuma coisa nem outra coisa. Então, acho que até no nosso aproveitamento ofensivo está escancarado isso. Nós temos um alto aproveitamento quando chegamos na frente, entre todas as equipes da Série A. Talvez exatamente por essa segurança de poder fazer sem ter logo a preocupação de sair correndo para voltar para marcar, porque o time está bem sustentado atrás desse ataque, e René é uma peça importantíssima nisso. Vitão é um menino que já surpreendeu lá fora, e ouvimos isso de treinadores que o dirigiram, entre eles o Luiz Castro, que quando o Vitão chegou, ele olhou para o Vitão e pensou, meu Deus, não vai jogar, é um menino fininho, não tem parte muscular. E ele disse que na 3ª semana, Vitão era o titular da defesa dele no Shakhtar. Então, é muito importante o acréscimo desses jogadores que chegaram. É um trabalho inteiro do clube na qualificação. E eles estão comprovando no campo o acerto disso. E por isso que estamos onde estamos. Você pode ter sistema bom, você pode ter um monte de coisa boa, pode ter padrão,
mas a parte de execução dos jogadores continua sendo a parte mais importante no futebol, e eles têm todos os méritos disso.